Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 14. Glória a Deus. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia, glória. Amém? Amém. Glória a Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Vamos ler agora o versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Amém? Amém. Glória a Deus. Vimos nessa santa palavra que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê ao Pai senão por Ele. A gente não vai ao Pai pelo irmão, a gente não vai ao Pai pelo pastor, mas só vai ao Pai por Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, verdade, que a possamos seguir os passos de Jesus, deixar Deus guiar nossos passos para nós buscarmos a nossa salvação, porque Ele vai nos guiar pelo caminho estreito, Ele vai nos guiar pelo caminho da verdade, até o reino dos céus. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amém. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Primeiramente, perdão pelo nosso pecado. Maravilhoso Pai, somente agradecemos por essa oportunidade, Senhor Deus. De hoje estar aqui, somente para adorar o Senhor, Pai. Somente para dar o seu santo nome. Não vamos adorar a Deus.
Lucas 16, do versículo 19 ao 31, vai falar de Jesus que contou as parábolas dos seus discípulos, do homem rico e do Lázaro. O rico juntou tudo nesta terra, juntou riquezas, participava das festas, e Lázaro não tinha nada, e o rico desprezava Lázaro. Então, vemos ali que ele foi levado ao inferno, e Lázaro foi levado ao céu. Então, o que adianta você e eu juntarmos riqueza nesta terra? Para a gente ficar pensando só em riqueza. A gente tem que pensar primeiramente em Jesus, porque se a gente ficar pensando só em riqueza, em bens materiais, a gente vai queimar no fogo do inferno. Porque eu e você não queiramos queimar esse fogo ardente, mas queiramos somente adorar o nome do Senhor Jesus. Amém? Você que trouxe a sua oferta, pode vir depositar na glória do Senhor. Maravilhoso é o Senhor, Pai. Glória a Deus. Não entendo porque eu não sou o que devia.
compaixão de mim. E Ele teve compaixão daquele cego. Então Ele vai ter compaixão de mim e de você, porque Ele viu esperança dentro do nosso coração. Estamos aqui porque Ele viu esperança. Então, que cada dia possamos adorar Ele com sinceridade, porque Ele viu essa compaixão dentro de nós. Amém? Vamos orar pelos dizimistas, pelos ofertantes e pela pregadora dessa noite. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somente agradecemos a oportunidade que o Senhor nos deu. Deus estar aqui, abençoando cada dizimista, cada ofertante, a pessoa da casa, Pai, que colaborou, Pai, pela sua santa obra, Pai, Pai, abençoa, em nome de Jesus, vai ver nós ajudadores, vai ver quem não pode vir, Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, Ele está falando conosco, está vendo louvor, está vendo coração, Pai, em nome de Jesus, Deus, eu quero estar certo, Pai, que não seja ela falando, mas seja o Senhor usando a vida dela, Pai, em nome de Jesus, fala, não aquilo que queremos, mas o que nós queremos, precisamos, Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Pai, glória a Deus, usa a vida dela para poder ir embora, Pai, em nome de Jesus, Pai, obrigado por essa oportunidade de hoje poder estar aqui, Pai, Muito eu obrigada. agradeço a oportunidade, eu passo a palavra para a Ana Graça. Aleluia. Toca-me com asas no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se me alegra ver o teu falar. Glória a Deus. Como é que irmãos com a paz do Senhor? Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia em que eu e você nós temos a oportunidade de adorar a Ele. Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos sustentado. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 27. Samuel 2, 27. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim: Então o profeta procurou Eli e lhe deu esta mensagem de Deus, o Senhor. Eu me revelei ao seu antepassado Arão, quando ele e a sua família eram escravos do Egito. Você sabe que eu os escolhi entre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes, servirem no altar, queimarem incenso e usarem o manto sacerdotal da minha presença. E dei a eles o direito de ficarem com uma parte dos sacrifícios queimados no altar. Porque é que vocês olham com tanta ganância para os sacrifícios e ofertas que eu ordenei que fossem feitos? Eli, por que você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando que eles engordem comendo a melhor parte de todos os sacrifícios que o meu povo oferece? Eu, Senhor, o Deus de Israel, prometi no passado que a sua família e os seus descendentes me serviriam para sempre, como sacerdotes. Mas agora eu digo que isso não vai continuar, pois respetarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. Amém? Nós vamos felicitar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando nós temos essa palavra no livro de 1 Samuel, nós vemos que ela vai nos falar sobre Eli e os seus filhos. A palavra diz que Eli e os seus filhos eram sacerdotes da casa do Senhor. E o que os sacerdotes fazem? Os sacerdotes são aqueles que oferecem sacrifícios ao Senhor. E são aqueles que cuidam do povo, que ensinam o povo a palavra de Deus. Só que se nós estudarmos a palavra do Senhor mais a fundo e vermos quem era Filipe e Finéias, nós vemos que eles não eram sacerdotes fiéis do Senhor. Nós podemos ver que eles eram pessoas que faziam totalmente o contrário daquilo que deveriam fazer. Né? Eram pessoas que deveriam entregar o melhor ao Senhor, que deveriam fazer o melhor, mas eles não fizeram. A palavra do Senhor diz ali que eles pegavam o sacrifício do Senhor, que eles exploravam o povo, desrespeitavam as leis do Senhor e pecavam também no lugar que era sagrado. Porque se nós vemos
deitavam com as mulheres na porta da tenda da congregação. Então aqui nós vemos o quão grande era o pecado daquele povo, daqueles dois homens. Nós vemos o quão era sério o que o Senhor estava vendo ali. Né? E nessa noite o Senhor quer falar conosco. Como tem sido a sua oferta? Como tem sido a sua adoração? Como tem sido aquilo que você tem me entregado? Tem sido imperfeito, como o sacerdote de verdade tem que fazer? Ou tem sido de qualquer maneira, como os filhos de ele fizeram? Precisamos refletir sobre isso, porque às vezes a gente vai se acostumando com as coisas do Senhor. E com as coisas do Senhor a gente não pode se acostumar. Nós devemos nos acostumar porque é sagrado, porque é santo e porque é puro. E a palavra diz que Eli, o sacerdote, ele já estava muito velho. E ele estava vendo ali o que os filhos dele estavam fazendo. Ele estava vendo tudo. E a palavra do Senhor diz que ele fica ali triste, mas ele somente fala aos filhos. Veja bem, ele era sacerdote e ele era pai. Ele podia muito bem tomar ali uma atitude maior. Sim, não simplesmente só falar, mas ele podia praticar alguma coisa. Ele podia impor aos filhos dele o que eles deviam fazer e o que não deviam. Mas a palavra diz que ele não faz, ele somente fala. E o Senhor está dizendo nessa noite, há momentos que eu e você não basta simplesmente só falar, tem que agir. Tem que agir porque... E eu digo assim, agir na oração, buscando o Senhor. Porque há momentos em que a gente só sabe chorar, só sabe reclamar e não se levanta para adorar. Então isso que eu estou dizendo é que nós devemos agir em oração, agir buscando o Senhor. E ele não faz isso. Ele simplesmente dá um alerta. E ele acha ali que é o suficiente. Mas para o Senhor não era. Não era porque as coisas de Deus, elas têm um valor muito grande. As coisas de Deus têm uma importância muito grande. E a palavra do Senhor diz que ele usa ali, o Senhor usa um homem de Deus para falar com ele. E esse homem de Deus, ele fala uma profecia contra a casa dele. Ele é usado para falar para ele o que iria acontecer por causa do pecado, por causa da desobediência. O Senhor lembra ele de tudo aquilo que ele tinha. Lembra ele de que ele era escolhido entre a família dele. O Senhor lembra ele, olha, lembra quando eu te escolhi. Lembra que eu te escolhi entre a sua parentela, entre a sua família. E o Senhor tinha dado sacerdote a ele, não somente a ele, mas também aos filhos. O Senhor lembra que eles serviam um altar. O Senhor lembra que eles tinham ali um papel na obra, que eles tinham ali algo importante para servir, para fazer. E o Senhor pergunta, por que você tem que honrar mais os seus filhos do que a mim? Por que você tem que passar a mão na cabeça deles, defender eles, mais do que o amor que você tem por mim? E nessa noite o Senhor nos pergunta também, quem nós temos honrado? Quem nós temos honrado mais? Porque a palavra vai dizer que o Senhor diz, eu honrarei os que me honrarem. Então que nós possamos honrar ao Senhor. Glória a Deus. Não somente quando nós estamos na casa dele, mas que nós venhamos honrar no nosso falar, no nosso pensar, no nosso olhar. Porque tudo quanto fizemos é uma oferta ao Senhor. Todo o nosso dia, tudo aquilo que a gente fala, tudo que a gente pensa, a gente acha que ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. Então que os nossos dias, que o nosso viver, seja sempre uma entrega ao Senhor. Aleluia! Seja uma oferta ao Senhor. Seja uma oferta agradável aos olhos dele. Seja uma oferta sincera e pura de coração. E o Senhor, e o Eli, ele vê ali a situação. E como eu já disse, ele não faz nada. Então, que eu e você, diante das situações que nós venhamos ver, diante das coisas que o Senhor nos mostrar, que nós possamos tomar a posição e agir. Que nós possamos tomar ali da coragem de Deus e agir. Não por nós, não da maneira que a gente quer, mas da maneira que o Senhor nos ordenar a fazer. Porque como homens nós somos falhos e enganosos. Mas o Senhor é aquele que nos dá a direção, é aquele que nos dá sabedoria, é aquele que nos dá entendimento. Glória a Deus. E o Senhor, ele fala que ele vai tirar toda aquela força daquela família. O Senhor diz que ele vai, nenhum daquele povo, nenhum da descendência vai chegar à velhice. Imagina, um dia você servir ao Senhor, no começo de tudo você tem ali o primeiro amor, você se entrega, você está vivendo ali o seu melhor com Deus. Só que aí você vai deixando, e chega num tempo que o Senhor vira para você e fala assim, eu não estou mais com você, eu não sou mais com a sua família, eu não sou mais na sua vida, e eu estou tirando toda a
você esquece. Mas outra coisa é você ouvir do próprio Deus. Ele chegar e falar para você que Ele não é mais com você. Que nós possamos refletir sobre isso. Porque não é porque eu e você estamos aqui que a gente não está sujeito a isso. Nós estamos. Nós estamos sujeitos porque às vezes nós vamos deixando nos levar. Vamos nos deixando se levar pelas coisas. Talvez por medos, talvez por coisas que tiram a nossa atenção. Mas o Senhor está dizendo, mantenha a sua atenção em mim. Mantenha o seu foco em mim. Não tire os seus olhos do Senhor, não desvia nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Olha para o alto, porque é de lá que o seu socorro vem, é de lá que o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Nós precisamos cuidar. Cuidado daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Se você tem um chamado, seja de louvar, seja de pregar, seja de tocar, ou ainda seja de ficar no banco orando pelos irmãos, não importa. O Senhor está dizendo, cuida, porque fui eu que te entreguei. Cuida, porque se nós temos algo na casa do Senhor, é porque Ele nos deu. Se nós não cuidarmos, nós sabemos que estamos sujeitos de perder tudo. Então que nós possamos dar valor àquilo que o Senhor nos deu. E o Senhor diz também, usando aquele homem, que os 2 filhos dele morreriam no mesmo dia. Que ele perderia tudo, perderia a descendência, perderia tudo. E que o Senhor levantaria para ele um sacerdote fiel. Olha a diferença, o Senhor está falando que vai derrubar alguém que não é fiel e que vai levantar um que é fiel. Que eu e você possamos ser esse um fiel, o Senhor vai levantar. Que eu e você possamos estar preparados e sermos servos fiéis, porque a gente às vezes tem uma certa intimidade com Deus, a gente está na igreja, a gente pensa que a gente nunca vai perder aquilo, que a gente nunca pode perder, mas nós estamos sujeitos a tudo. Se nós não valorizarmos, nós estamos sujeitos a perder. Então que eu e você não sejamos como eles, como aqueles 3 sacerdotes, mas que sejamos como esse um fiel que o Senhor ia levantar. Que o Senhor olhou e falou, olha, eu vou colocar esse, porque esse é fiel, porque esse é verdadeiro na minha obra. Ou seja, sempre pode existir alguém que vai ocupar o nosso lugar. Mas que eu e você, nós precisamos fazer a obra do Senhor pensando, Senhor, que eu possa entregar sempre o meu melhor. Ainda que eu seja falha, que eu seja pecadora, Senhor, guarda os meus pés. Me permaneça aqui. Porque eu preciso do Senhor, porque eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso do teu amor. Eu não sou boa, eu não posso, eu não consigo. Todos os dias a gente precisa se humilhar diante do Senhor. Porque às vezes a gente vai crescendo o nosso ego, vai crescendo ali a nossa soberba, a nossa ignorância. E a gente pensa que nós somos maiores do que Deus. Só que a verdade é que não somos nada. Nada, sem glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele chama Samuel. O Senhor chama Samuel e através da vida dele, o Senhor fala com ele. E ali o Senhor confirma tudo que ele iria fazer. A palavra vai dizer que quando Samuel ele ouve a voz do Senhor e ouve tudo que o Senhor queria que ele falasse para ele fica até com medo de dizer, porque era algo pesado, era algo assim que amedrontava o coração. Só que ele fala para ele dizer, e quando ele diz, a palavra vai dizer que ele fala assim que Deus ele sabia de tudo, que ele era justo em todas as coisas. Então, que eu e você, nós vamos saber que temos um Deus que confirma, que temos um Deus que, ainda que seja bom ou não, aquilo que Ele tem para nós, Ele vai cumprir. Porque muitas vezes a gente só espera coisas boas do Senhor. Muitas vezes a gente só espera que Ele nos elogie e fale bem de nós. Só que nós temos também aprender a ouvir a repreensão do Senhor, a ouvir quando Ele chama a nossa atenção. Porque a palavra diz que o bom filho ele ouve ali a repreensão do Pai, o conselho do Pai. Que eu e você sejamos esse filho que ouve e entende quando o Senhor chama a atenção. E ele diz ali que o Senhor sabia. E Israel começa ali uma luta contra os filisteus, já se cumprindo tudo aquilo que o Senhor tinha falado. Porque o mesmo Senhor é o Deus que fala, o Deus que faz, o Deus que é tudo aquilo na nossa vida. E eles começam ali uma guerra entre o Israel e entre os filisteus. E a palavra vai dizer que Israel perde essa guerra. E eles trazem a arca da aliança, pensando que assim eles poderiam ganhar aquela guerra, pensando que assim eles poderiam ter a vitória. Só que, mesmo com a arca, mesmo com a presença ali,
O Senhor sabia que a real intenção deles não era para ter a presença, era simplesmente por ganhar daquele povo. O Senhor, Ele sabe a intenção do meu e do seu coração. Às vezes nós pedimos algo que para o homem a gente pode até estar enganando ele, mas para o Senhor não. O Senhor, Ele conhece antes mesmo da gente falar, antes mesmo da gente pensar, Ele conhece o meu e o seu coração. E mesmo daquela maneira, eles perderam. E a palavra vai dizer que os filhos de Eli morrem ali, eles morrem ali, morrem naquela guerra entre Israel e entre o povo filisteu, para provar que quando o Senhor fala, Ele é justo. Ele é justo para cumprir, tanto sendo coisas boas na nossa vida, quanto sendo aquelas que para nós é ruim. O Senhor é o Deus que promete e cumpre, não é como eu e você. Porque às vezes a gente promete algo e a gente não cumpre. Mas o Senhor, Ele é fiel. Que eu e você possamos saber aquilo que nós estamos plantando. Possamos saber aquilo que a gente está fazendo. Porque amanhã nós vamos escolher. Seja bom, seja ruim. E não adianta dizer, eu não fiz isso. Não adianta dizer, sabotaram a minha horta. Não adianta. Você plantou e você vai ver. Glória a Deus. E isso tudo, os filhos dele morrem, acontece tudo aquilo que o Senhor falou. E a arca da aliança é levada pelos filisteus. É levada ali a maior representatividade da glória do Senhor. Então imagina, perdeu-se ali toda a presença do Senhor na cidade. Perdeu a presença do Senhor no meio daquele povo. E a palavra diz que um dos homens que estavam ali na guerra, ele sai, um dos homens da tribo de Benjamim, ele sai e ele vai até a casa de Eli em Siló. E ele vai contar para ele que os filhos dele tinham morrido. A palavra diz que quando ele vai contar isso, Eli já tinha 98 anos de idade e já não podia ver. E ele chega ali e ele conta tudo. Ele fala que Israel perdeu, ele fala que os dois filhos morreram. E ele diz que a arca da aliança foi levada. Meu Deus. E quando ele ouve isso, ouve tudo o que aconteceu, a palavra do Senhor diz que ele cai para trás, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Para nós vermos o quanto o Senhor é fiel naquilo que Ele faz, naquilo que Ele fala e cumpre. Então que eu e você, nós possamos andar na lista com Deus. Porque a gente pensa assim, o Senhor não vai fazer. O Senhor é misericordioso. O Senhor é bom, mas continua andando eu e você em pecado para ver se o Senhor não faz. Continua eu e você nessa vida torta, nessa vida errada, para ver se o Senhor Jesus não vai realizar o furor dele, a ira dele e a justiça dele. Porque se a gente pensa, mas só mais uma vez, o Senhor vai me perdoar. Só mais uma vez, Ele vai. O Senhor é bondoso, a misericórdia dele é grande. Mas uma hora a misericórdia do Senhor acaba. Uma hora a longanimidade do Senhor acaba. E ai de nós se ela acabar. Ai de nós, porque o Senhor nos protege da mão do homem. O Senhor nos protege da mão do diabo. Mas quem vai nos proteger da mão do Senhor? E a balança dele é justa, né? Como a minha e a sua. A gente julga errado. A gente acha que o certo é errado e que o errado é certo. Mas com o Senhor não. O certo é certo, o errado é errado. E o que você fez e eu vamos pagar por isso. Nós vamos escolher por isso. Glória a Deus. E a palavra do Senhor também diz que a nora de Eli, a mulher de Finéias, ela estava grávida e já estava ali perto de ter um neném. Só que a palavra do Senhor diz que quando ela ouve isso, quando ela ouve que o marido morreu, quando ela ouve que o sogro morreu, e quando ela ouve que a presença do Senhor foi embora, a palavra diz que ela tem ali o filho dela, ela dá a luz, ela começa a sentir as dores do parto e dá a luz. E em meio ali a todo aquele sofrimento, a palavra do Senhor diz que ela estava morrendo. E ela vai morrendo, e ela vai morrendo. E aquelas mulheres que estavam junto com ela, para ajudar a ter ali o neném, elas falam assim, se alegra, porque o seu filho já nasceu. Fica feliz, mas ela fala assim, não tem por que ficar feliz. O meu marido morreu, o meu sogro morreu. Então não tem mais glória, não tem mais alegria. E a palavra diz que ela faz um pouco caso de tudo aquilo. Que ela faz assim como se não fosse nada. Porque o que é perder qualquer coisa nessa terra perto da presença do Senhor? Quando nós perdemos a presença de Deus, pode ser que a gente consiga com muita misericórdia. Mas pode ser que nunca mais a gente tenha. Pode ser que nunca mais a gente consiga sentir o toque do Senhor. Pode ser que nunca mais a gente venha se ajoelhar e a gente venha conseguir sentir a presença dEle. E mais uma vez o Senhor diz, cuide da minha presença. Cuida enquanto você tem.
Cuida enquanto eu estou aqui do seu lado. Cuida, porque às vezes a gente vai colocando outras coisas e outras prioridades. Só que o Senhor está dizendo que precisa ser cuidado, precisa ser preservado, precisa ser alimentado. Igual uma amizade que a gente tem com qualquer pessoa. A gente vai conversando, a gente vai alimentando, a gente vai cuidando. Com o Senhor é a mesma coisa. A gente tem que cuidar todos os dias. Por quê? Porque se nós não tratarmos, nós não cuidarmos dela, ela esfria. Fica você e eu um dia só, sem olharmos a palavra, sem lermos a palavra, sem orarmos, sem buscarmos, para ver se a gente vai querer continuar, a gente vai parar. A gente vai largando, a gente vai largando. Ah, eu já não orei ontem, hoje também não vou orar, amanhã também não vou. Quando a gente vê, já está longe, está muito distante do Senhor. E para voltar, é muito difícil. Para nós voltarmos, para nós retornarmos à casa do Senhor é muito difícil. E tem que ver ainda se Ele vai permitir que eu e você volte. Porque não é na nossa vontade, não é no nosso tempo. É se o Senhor permitir, eu e você voltaremos. Então permaneça, você que está aqui nessa noite hoje, permaneça firme. Guarde seus pés na presença do Senhor. Glória a Deus. Nos ajuda, Senhor. E a palavra do Senhor diz que ela coloca ali o nome do menino de Icabô, que significa foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus do povo de Israel. E sabe o que é isso? É a consequência de não levar a obra de Deus a sério. É a consequência de nós não obedecermos, de não se posicionarmos naquilo que o Senhor nos colocou. É a consequência de nós levarmos as coisas de Deus de qualquer maneira. Que nessa noite possamos fazer diferente. Não espera perder a glória de Deus. Não espera perder a presença do Senhor. Não espera o Senhor colocar outra pessoa no seu lugar. Não espera. Porque depois que a gente perde, um minutinho só, a gente fica distante do Senhor. A gente já se sente perdido. A gente já se sente totalmente deslocado. Então que nós possamos cuidar de tudo que o Senhor nos deu. E se o Senhor te corrigir, que nós possamos aceitar a correção dele, que nós possamos aceitar a repreensão dele, que nós possamos obedecer ao Senhor, porque Ele é aquele que sabe de tudo e todas as coisas. E não espere chegar na sua vida o juízo de Deus. Não espera chegar na sua vida, porque pode ser que nós tenhamos uma sentença irrevogável. Aquela que nós nunca mais vamos conseguir voltar. Aquela que nós nunca mais vamos conseguir ter. Então que eu e você não sejamos como eles. Em nome de Jesus. Mas sejamos aquele que entregamos o nosso melhor. Fazemos o nosso melhor. Não importa se você está 5, 10, 15 anos na igreja. Não se acostume com a obra de Deus. Não se acostume com aquilo que Ele te deu. Mas que todos os dias seja algo novo. Todos os dias seja algo que te deixe feliz. Por quê? Porque o Senhor me deu, então eu vou cuidar. Então eu vou preservar. Então eu vou fazer o meu melhor. Porque não é Deus. O ministério de louvor não vem cantar pro homem. O pregador ele não vem pregar pro homem, mas ele vem fazer pro Senhor. Ele vem pregar pro Senhor. Então que eu e você possamos saber, é pro Senhor que eu faço. Então se é pro Senhor que eu faço, que eu venha fazer o meu melhor. Em nome de Jesus. A igreja pode se colocar de pé. Glórias a ti. Vamos levar o Senhor em oração e pedir para Ele se em nós um coração dessa forma. Um coração que nunca venha ser acostumado, mas que venha sempre querer e desejar se entregar diante do Senhor. Fazer o melhor do Senhor em nome de Jesus. Para Deus, eterno Pai, Senhor, Senhor, te agradecemos pelo que o Senhor colocou conosco nessa noite. Deus querido, Senhor, Pai, que como você esteja, Senhor, nos acostumar com a tua obra. Senhor, não deseja, Senhor, que nós possamos fazer o nosso melhor. Senhor,
Mas o Senhor está dizendo, é melhor comigo do que sozinho. Porque eu e você nós possamos guardar os nossos pés. Cuidar daquilo que o Senhor nos entregou. Em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade e eu passo a palavra para o Senhor Laércio. Poderoso é o Senhor, nosso Deus, de libertação, de salvação. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquele que dá oportunidade para nós. E na oportunidade que Deus dá, a gente tem que fazer o melhor. E nós vimos que o sacerdote deixou de fazer o melhor. Deixou tudo relaxadamente. E a Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor Jesus relaxadamente. E que possamos ter zelo com as coisas do Senhor. E nós seremos bem-sucedidos em tudo o que formos fazer. E a nossa geração será abençoada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amanhã temos a oração às 20 horas, dirigida pelo nosso irmão Pedro. Então estaremos aqui em oração, buscando a presença do Senhor Jesus. E domingo, às 9 horas da manhã, a Santa Ceia do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Rei da Glória. Estenda as tuas mãos e receba a bênção do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Vá em paz, o Senhor te acompanhe. Em nome do Senhor Jesus.